Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui neste canal. Hoje, gente, é o primeiro dia do nosso propósito de 21 dias orando pelo nosso negócio. Aqui já tem algumas mercadorias, gente, que eu estava orando, que eu estava consagrando ao Senhor. Eu anotei tudo aqui, gente, ó, sobre o propósito. Eu anotei tudo aqui pra falar pra vocês certinho como eu fiz e compartilhar com vocês certinho exatamente como eu estou fazendo, porque eu acredito que isso também pode mudar aí o negócio de vocês. Lembrando, gente, que não é sobre religião, é sobre fé. Então, hoje é o primeiro dia e hoje nós vamos falar e orar e pedir para Deus sobre a sabedoria, né? Então, hoje, nesse primeiro dia de propósito, né, eu quero consagrar. Então, eu quero consagrar a minha loja, as minhas decisões, as minhas mercadorias, né, ó. Coloquei aqui, ó. Eu quero consagrar cada passo da minha loja da Dona Flor a Deus, ao Senhor, né? Então, assim, se você chegou aqui através de outro vídeo, se você chegou aqui agora, se você está assistindo esse vídeo, é porque você acredita que o seu negócio, que o empreendedorismo, que aquilo que você faz não é sobre só vender, não é sobre só ter clientes, não é sobre só crescimento, mas é sobre propósito, né? Muitas vezes Deus trabalha, né, de diferentes formas. Então, é sobre propósito, né? Talvez o seu negócio seja um propósito que Deus vai usar para alcançar vidas. Talvez o seu negócio, a sua loja seja um ministério, como já falaram para mim também. Então, é isso. Bora pro vídeo. Eu já errei, gente, tentando fazer tudo sozinha, achando que eu sabia de tudo, que a minha experiência tinha me proporcionado saber sobre tudo, né? Eu até anotei aqui, ó. Eu errei muito negócio. Gente, já entrei em sociedade. O meu celular tá cortando. Eu nem sei se gravou a primeira parte. Eu vou ter que ir segurando o celular. Gente, eu vou comprar um celular novo. Deixa o like aí, ajuda a amiga de vocês. Então, eu já tomei muita decisão precipitada, eu já tomei muita decisão por impulso. Quando eu comecei uma sociedade também foi assim, no impulso, eu achei que aquilo era de Deus. Eu não busquei sabedoria, eu não busquei os conselhos do Senhor, eu não busquei, na verdade, nem conselho de ninguém. Eu simplesmente achei e pronto, vou agarrar essa oportunidade. E nem toda oportunidade, nem toda porta que se abre, nem tudo aquilo que chega até nós é de Deus pra nós. A gente precisa, por isso que a gente precisa orar por sabedoria, para que a gente... mordi a língua. A gente precisa orar por sabedoria, para que a gente saiba se aquilo é de Deus pra nós ou não. Porque pode ser que apareçam muitas oportunidades pra gente, mas talvez não seja aquilo que Deus tem pra nós, porque muitas vezes acontece mesmo da gente agir por impulso e agir mal. Muitas vezes acontece da gente se enganar sobre algo, né? Então, gente, eu até anotei aqui, eu não sei como que eu vou gravar esse vídeo pra vocês, Senhor, me ajuda, porque o meu celular, ele fica cortando a gravação toda hora, eu nem sei o que tá sendo gravado, o que não tá sendo gravado. Eu só sei que ele pisca assim, aí eu sei que ele parou de gravar, sabe? É sobre isso. Então, gente, às vezes eu já agi pela ansiedade e até mesmo por medo. Tipo assim, nossa, eu tenho medo dessa oportunidade de passar e eu não aproveitar. Então, eu vou pegar, vou agarrar logo antes que passa. Quando eu devia fazer o quê? Orar e pedir direção de Deus. Porque eu entendi que aquilo que é pra ser meu, aquilo que é pra ser seu, vai chegar no momento certo. Nada do que é nosso, né? Tem até uma frase, gente, do Bob, que ele diz assim, né? Eu amo a liberdade, por isso eu deixo livre tudo aquilo que eu amo. Porque se aquilo voltar, é porque é pra ser meu. E se aquilo não voltar, é porque nunca foi. Então, assim, talvez aquela oportunidade, ela bate na nossa porta e a gente tem tanto medo da gente perder aquilo, que talvez aquilo nem é nosso, que a gente deixa passar. E hoje não, hoje eu falo, Deus, se for pra ser meu, vai ser meu, as coisas vão fluir. Se não for pra ser, não vai ser, as coisas não vão fluir. Eu não forço mais as coisas, como já aconteceu, de eu querer muito abrir a loja física em tal lugar, e eu ir atrás, e tal, sabe? Tanto que quando foi pra eu abrir a sociedade, eu fiquei com tanto medo da oportunidade de passar,
da moça encontrar outra sócia, de eu não ter mais aquela oportunidade ali, que eu nem, sabe, que eu só fui, gente. Eu só fui e eu só realmente fui e quebrei a cara, né? Então, assim, eu já agi pela ansiedade e eu percebi, eu até notei isso, que na maioria das vezes a gente só ora quando o caos chega, né? Eu mesma, tô falando por mim, gente, eu decidi fazer o propósito porque... Por que eu decidi fazer esse propósito? Porque tava o caos. Aí, gente, já travou de novo. Eu decidi fazer esse propósito porque a minha loja estava um caos, né? As vendas estavam um caos. Então, eu vou fazer esse vídeo segurando no botãozinho de gravar, porque eu sei que não vai parar de gravar. Então, gente, eu comecei esse propósito no meio do caos e muitas vezes a gente faz isso. A gente vai indo com a força do próprio braço, com a própria sabedoria, a gente não busca conhecimento, a gente acha que tá fazendo certo, porque a gente viu fulana fazendo, eu vou fazer que vai dar certo, porque na loja do amiguinho tá dando certo, na concorrência tá dando certo. E a gente tem que entender que o que Deus tem pro nosso amiguinho, pro nosso concorrente, é pra ele. O que Deus tem pra nós, é pra nós, né? Então, assim, ó, hoje eu percebi, hoje eu tenho essa percepção de que Deus, ele tem que vir antes de tudo. Ele tem que vir antes das vendas, ele tem que vir antes dos clientes, ele tem que vir antes dos fornecedores, ele tem que vir antes das coleções. Tanto que nessa última viagem que eu fui pro Brás, fazia tempo que eu não fazia isso, gente. E hoje não, né? Nessa última viagem, eu fiz isso. Eu orei, eu falei, Deus, senta aqui do meu lado, nesse ônibus. Vamos comigo escolher a coleção nova. Me ajuda a escolher as peças que vão vender, as peças que as minhas clientes vão gostar, me ajuda a trazer uma coleção linda, sabe? Me ajuda a escolher as peças certas. Eu coloquei Deus ali na frente. E agora, novamente, e todos os dias, o Senhor vem antes. O Senhor vem antes dos meus clientes, o Senhor vem antes das minhas preocupações, o Senhor vem antes dos meus boletos. O Senhor, ele vem antes da minha loja, né? Então, ele tá na frente. Ele vem antes de tudo, né? E aí o tema, né, o versículo do dia de hoje, do nosso propósito, é Tiago 1,5, que diz assim, ó, vou ler pra vocês. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça pra Deus, que a todos dá livremente. Ou seja, se a gente pedir, o Senhor vai dar. Tanto que na Bíblia vai falar lá em Mateus que se a gente pedir crendo, nós vamos receber. Então, por que não pedir sabedoria, né? Nós temos um exemplo claro, que foi Salomão. Salomão foi o rei mais sábio da história, né? Por quê? Porque ele podia pedir qualquer coisa para Deus. E ele pediu o quê, gente? Ele pediu a sabedoria. Então, por isso que eu quis começar o nosso propósito pedindo para Deus sabedoria. Porque se nós tivermos essa sabedoria vindo de Deus, nós vamos saber como comprar bem, nós vamos saber quais os melhores fornecedores, nós vamos saber como montar a coleção ideal, nós vamos saber como agir diante dos problemas, nós vamos saber agir diante de todas as situações, né? Então, ó, a sabedoria que eu preciso, eu tenho que pedir para Deus. Sabedoria, mas como assim? Deus, me dá sabedoria para precificar certo, né? Eu marquei aqui, ó, me dá sabedoria para precificar. Me dá sabedoria para eu comprar certo, para eu vender certo, né? Por quê? Porque se eu não souber precificar certo, eu vou talvez perder dinheiro ou eu vou cobrar um valor absurdo que a minha cliente vai ser lesada, entende? Ou eu vou cobrar um valor que não é compatível com o meu trabalho e eu vou pagar para trabalhar, então eu preciso dessa sabedoria para precificar certo, para vender certo. Eu preciso saber como atender o meu cliente, como fazer um anúncio, como escolher uma coleção bonita, uma coleção que vai vender, né? Eu marquei aqui, gente, ó, a sabedoria, Deus, me ajuda, me ensina, né? Porque a sabedoria que eu preciso, né, ela não vem da ansiedade, ela não vem do desespero, ela vem de Deus. Porque quando a gente tá desesperado, a gente inventa mil coisas e a gente vai, a gente faz, mas não é porque a gente é sábio, não é porque Deus deu sabedoria pra gente, não. É porque, meus amigos e minhas amigas, deixa eu fechar aqui a aba, que o meu celular tá com a bateria fraca.
É porque, gente, porque eu tô ansiosa, porque eu tô desesperada, não é porque Deus me deu essa sabedoria para eu fazer tal coisa. E é por isso que hoje, nesse primeiro dia de propósito, nós temos que buscar a sabedoria de Deus. Então eu quero que vocês orem junto comigo, Senhor, dá sabedoria, Pai, com a minha loja, né? Eu anotei aqui, ó. Me dá clareza, Senhor. Vamos orar por clareza, para que Deus nos dê clareza onde existe dúvida, porque a dúvida ela não provém de Deus. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Então não tem que ter talvez, não tem que ter dúvida. Então, Senhor, nos dê clareza para que a gente possa, né, não ter dúvidas sobre o que fazer, sobre como comprar, sobre como vender, o que comprar, né, o que os meus clientes nos dê essa sabedoria, essa clareza, né? Nos dê, Senhor, a paciência onde existe ansiedade. Nos dê paciência, Senhor, naqueles dias em que não tiver vendas, que a gente não entre em desespero, porque se aquele dia, aquela semana não for tão boa, o Senhor sabe aquilo que nós precisamos. E o Senhor fala, né, que nós somos mais importantes do que os pássaros. E o Senhor alimenta os pássaros, o Senhor sabe do que a gente precisa. Então acalma o nosso coração, não deixe que a ansiedade, que a dúvida, que elas venham atrapalhar e tirar o nosso foco do alvo, porque o nosso propósito talvez seja muito mais do que vender roupas, do que simplesmente, Senhor, ter clientes e crescer financeiramente. Se o Senhor colocou o sonho no nosso coração, é porque o Senhor tem um plano, é porque o Senhor tem um propósito. Então que o Senhor nos dê essa sabedoria e essa clareza. E também essa paciência, Pai, e o discernimento, para nós sabermos aproveitar as oportunidades, para nós sabermos quando aquela oportunidade é a oportunidade correta, quando aquela oportunidade não provém de Ti, Senhor, que o Senhor nos mostre as portas que o Senhor realmente tem para nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu quero escrever 3 decisões, tá? Que eu preciso tomar. Na verdade, eu já escrevi elas, né? 3 decisões que eu preciso tomar em relação ao meu negócio, à minha loja. E eu também quero que vocês escrevam aí comigo as decisões que vocês precisam tomar com o negócio de vocês. Talvez não sejam as mesmas decisões que eu marquei. Então, vocês escrevam as decisões que vocês acharem que vocês precisam tomar, correto? Então, eu marquei aqui 3 coisas que eu vou fazer, tá? Vou ler pra vocês, vocês podem usar também como parâmetro, vocês podem usar de inspiração também, mas se vocês olharem e falarem assim, não é disso que o meu negócio tá precisando, não é isso que eu quero fazer, vocês não precisam fazer, entende? Vocês não precisam tomar essas decisões, vocês não precisam fazer o mesmo que eu estou dando uma ideia apenas, tá? Vocês têm que saber o que é melhor pra vocês, e se o que eu tô falando aqui pra vocês não for o melhor, tá ok, tá? Mas a primeira coisa que eu preciso fazer é agir. Porque se vocês pegarem, gente, eu tenho planilhas, eu tenho papéis escritos, eu tenho caderno, eu tenho tudo assim, ó, planos de negócio certinho. Tudo ali, sabe? Eu tenho ali tudo estruturadinho, mas muitas vezes eu fico travada, eu não consigo fazer aquilo, sabe? Eu faço todo o planejamento, tudo certinho, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer. E, gente, simplesmente eu travo, eu não consigo executar. O medo de falhar, o medo de errar, ele me paralisa tanto que eu acabo não executando alguns projetos que eu tenho. Então, eu coloquei aqui que eu preciso agir. Então, assim, a primeira coisa que eu preciso fazer é agir. Eu preciso colocar em prática os meus planos, eu preciso colocar em prática tudo que eu peço pra Deus, porque não adianta, Deus não vai fazer a minha parte. Ele faz tudo, menos a minha parte. Então, a minha parte eu tenho que fazer, eu preciso começar a agir. Gente, eu tenho tanto vídeo, tanto roteiro de vídeo preparado pra gravar pra vocês, tanto conteúdo bom, tantas aulas boas pra colocar lá na comunidade. E eu simplesmente travo, eu tenho tudo escrito. E eu não consigo abrir o celular aqui e gravar o conteúdo pra vocês, gente. Eu tenho medo do meu vídeo não ter visualizações, eu tenho medo de vocês não gostarem do meu conteúdo. Gente, isso me paralisa, então eu preciso agir, né? Porque se uma pessoa assistir, já tá valendo, né? Então, assim, é isso, gente. É realmente isso, né? A segunda decisão é estudar e aprender. Porque Deus, ele dá sabedoria. Só que nós também precisamos estudar.
Nós precisamos estudar como tá o comércio, como estão as vendas. Nós precisamos sempre aprender. Eu sei muita coisa, eu já estudei muita coisa, mas sempre tem algo novo para aprender. Então, assim, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais, eu preciso ir me adaptando, porque as coisas estão indo assim, gente, a tecnologia, tá? E as coisas, elas mudam num piscar de olhos, então a gente tem que acompanhar isso, a gente tem que aprender mais sobre, né? Então, eu acho que a gente nunca deve parar de aprender. Eu sempre falo isso nos meus vídeos e eu vou falar novamente. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Se hoje tirarem tudo que eu tenho, eu reconstruo tudo de novo bem mais rápido. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento nesses anos todos. Então, estudem, aprendam. O conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você, tá? E a terceira decisão é focar mais, gente. Eu acho que às vezes eu fico meio desfocada. É muita coisa, gente. É pra uma pessoa só. É ser mãe. E agora, gente, eu tô com 2 adolescentes. Eu não tô... Meu psicológico tá totalmente desequilibrado. Eu não tô conseguindo lidar com uma criança de 6 anos e 2 adolescentes que brigam o tempo todo, que têm opiniões fortes, que... Gente... É terrível. Vocês não têm base da minha cabeça. Então eu fico meio desfocada nas coisas, né? E eu meio que me tira do foco. Então essa é uma terceira decisão, que é focar mais. Eu preciso focar. Eu preciso focar naquilo que eu preciso executar. E para eu executar, eu preciso estudar. Então essas 3 decisões, elas se complementam, né? Uma na outra. E eu tenho certeza que vai dar bom, gente. Tem que dar bom, né? Vai dar bom. Fala aí pra mim. Deixa aqui nos comentários, que eu vou ler todo mundo, vou responder todo mundo, gente. Quais são as decisões, as 3 decisões que você precisa? Porque talvez sirva de exemplo para outras pessoas também, né? Que precisam dessas decisões. Talvez essas minhas decisões não sejam as mais adequadas para o seu negócio, para o negócio da nossa amiga, mas talvez você dando essas ideias aqui embaixo, vocês podem ajudar outras pessoas e podem me ajudar também, porque depois dessas eu posso tomar outras decisões. Então, dá essa dica aqui para nós. Então, eu quero declarar daqui, e eu quero que você declare daí também, tá? Eu anotei aqui algumas declarações e eu vou ler pra vocês, vou declarar novamente, eu quero que vocês declarem também, tá bom? Então, eu declaro que a minha loja não cresce pela força do meu braço, né? Mas a minha loja, ela cresce pelo poder de Deus, pela mão de Deus, pela ajuda de Deus, pela graça imerecida, né? E eu não preciso correr, eu não preciso me desesperar e eu não preciso ter medo. Eu preciso obedecer, eu preciso entregar, porque o ritmo é do Senhor, o tempo é do Senhor, o crescimento é do Senhor, a honra é dele e a vitória também é do Senhor. Então eu quero declarar isso sobre a minha loja, sobre o meu negócio, sobre o negócio de vocês, sobre a loja de vocês, que nós consigamos, né, descansar o nosso coração e que a gente confie em Deus e que a gente realmente entregue a Deus e que a gente acredite que o crescimento vem dele. Não adianta a gente se desesperar, não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte e entregar a parte de Deus para ele fazer. A gente não precisa ter medo, a gente tem que entender que nós somos importantes, que Deus cuida de nós, que se Deus deu esse negócio na nossa mão, ele vai prosperar no tempo dele, ele vai crescer no tempo dele e nós vamos fazer a nossa parte. Nós não podemos ficar de braços cruzados e esperar que Deus faça a parte dele, correto? Mas a gente precisa parar com esse desespero, eu preciso parar com esse desespero. Eu tô fazendo a minha parte, eu tô dando o meu melhor, então o Senhor vai agir e a vitória é certa, tá? Porque a Bíblia diz que todo trabalhador, ele é digno do seu salário. Se esse vídeo tocou o seu coração, comenta aqui, eu recebo sabedoria. Já se inscreve nesse canal, já me segue lá no Instagram também. E fica comigo nos próximos dias, vamos fazer esse propósito junto, que eu acredito que esse propósito vai mudar o nosso negócio, não só o meu, mas o nosso negócio, tá bom, gente? Um beijão, obrigada por assistir, até o próximo vídeo, tchau!